Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos usar uma folha branca, uma folha de papel em branco mais firme, né, mais grossa. Aqui eu não tinha, eu vou usar uma, vou aproveitar uma que eu tenho aqui. A gente vai usar tinta guache, que a gente tem usado nas últimas aulas. Um pincel um pouco mais largo e um mais fininho. E o lápis e a borracha para fazer os traços aqui. Nessa aula nós vamos nós vamos continuar explorando aqueles conceitos de cores quentes, de cores frias, cores análogas. E nós também vamos usar um conceito que se chama-se linha do horizonte. Eu não sei se todos vão se recordar. Nós já vimos esse conceito numa aula que nós tivemos sobre perspectiva. Essa linha do horizonte é aquela linha que ela é, na verdade, uma linha imaginária, né, que os nossos olhos enxergam, que representa a divisão entre a Terra e o céu, né, ou entre o mar e o céu. Os nossos olhos costumam ver essa linha imaginária. Nós também vamos ver o conceito de silhueta. A silhueta é um efeito fotográfico, na verdade. A fotografia é um dos ramos da arte. Então, a silhueta é um efeito fotográfico em que o elemento principal da imagem, né, da cena que a gente está trabalhando, ele aparece em preto. Então vocês vão ver aqui nas fotos. Nós vemos o fundo bem nítido, né, bem colorido, e a imagem principal ela fica em preto. É um efeito de luz que é muito usado na fotografia. Vocês podem observar nessa foto a linha do horizonte no fundo, que separa o céu e a terra, a silhueta da imagem principal e as sombras dessa imagem que aparecem no chão. Então nós vamos utilizar esses conceitos no nosso trabalho. Nós vamos fazer uma paisagem urbana. A paisagem urbana ela é aquela em que mostra cenas das grandes cidades. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vocês podem ver uma silhueta dos prédios de uma grande cidade, né? Tem a imagem ao fundo, né? Que nesse caso aparece branca, e você vê a silhueta dos prédios, a sombra dos prédios. Na verdade, a silhueta. Então a gente vai começar fazendo o nosso trabalho traçando essa linha imaginária. Então você pode pegar mais ou menos no meio da folha e fazer uma linha dividindo aqui, ó. Então você tem essa linha do horizonte, né? Uma linha bem central. E aí a gente vai começar a produzir, né, o fundo da nossa cena. Então a gente vai começar usando na parte de cima cores quentes, na parte de baixo cores frias. A gente vai fazer aqui a parte do céu, aqui a nossa linha dos prédios, e aqui a gente vai fazer como se fosse uma lagoa, um lago com a sombra dos prédios. E eu vou mostrar para vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então a gente vai começar usando o amarelo. E a gente vai fazer uma transição das cores, amarelo, laranja, vermelho, tá? Uma sequência. Então vou começar aqui, ó, pego o amarelo e a gente vai fazer uma linha mais fina assim, ó, 2 dedos mais ou menos. Então você pode passar o amarelo aqui, ó, fazer um traço. Trabalhe com o pincel. Aliás, eu esqueci uma coisa muito importante, que é você forrar a sua área de trabalho. Então, para você não sujar a sua área aí, você coloca um jornal embaixo, que é para não ter problema. Então a gente tem aqui o amarelo. Não é para você colocar muita tinta no pincel, trabalha com pouca tinta, mais sequinho assim. Então a gente tem essa primeira faixa, que é o amarelo, espalha bem a tinta. Aí a gente vai fazer a transição pro laranja. Então você vai pegar
o laranja. Você dá uma limpadinha no seu pincel. E aí a gente vai fazer uma segunda faixa, que vai ser não trabalha com bem pouca tinta. E aqui é importante que fique essa transição, né, entre o amarelo e o laranja. Então a gente tem o amarelo e o laranja. O laranja ele é uma mistura do amarelo com o vermelho, que vai ser a cor que nós vamos colocar a seguir. Então a gente vai pegar o vermelho aqui e a gente vai fazer agora uma linha. Então, reforçando, pessoal, não é para colocar muita, bem pouquinha tinta no pincel. Tá vendo? Fica quase seco. Aqui ficou mais uma ponta em branco. Eu vou usar essa tinta aqui que é um tom pink, né, rosa, que é um vermelho com um tom de vermelho, né, uma graduação de vermelho. Se você não tiver, você pode completar com o vermelho. Então eu só vou aproveitar aqui, ó, e vou completar com esse tom aqui. Quase não dá diferença, não sei se vocês estão vendo aí, mas quase não dá diferença. É bem sutil. Então, a gente fez a parte de cima da nossa cena. Aí você agora espera e deixa secar um pouquinho. Se você controlou bem a tinta, você vai ver que ele vai secar rápido. O guache seca rápido. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó, molhar o pincel e limpar essa tinta. E agora a gente vai começar a fazer a nossa parte de baixo. Então a gente vai começar a parte de baixo usando o verde. Então eu vou usar esse verde mais claro aqui, ó. Então daqui para baixo a gente vai fazer uma linha de verde. Um tom mais claro que você tenha de verde. Você pode deixar o verde, se você tem um verde escuro, você pode deixar ele um pouco mais claro adicionando branco. Mas bem pouquinha tinta, porque você só vai usar nessa faixa. Pincel quase seco. O verde, ele é uma mistura do amarelo com o azul. Então a gente vai usar a próxima cor aqui, o azul, um tom mais claro de azul. Essa junção aqui das duas você deixa bem assim, ó. Tenta dar esse tom mais.
Agora eu vou pegar um tom um pouco mais escuro de azul. E aqui eu vou aproveitar um pouquinho de roxo que eu tenho aqui que sobrou, né? O roxo é o azul com o vermelho. Então eu vou completar aqui, ó, esse fundo. Se você não tiver, pode completar de azul. Se você quiser obter o roxo, nas aulas anteriores eu expliquei como fazer. Então você pode voltar lá e ver. É um tom de vermelho com um pouquinho de azul. Então aqui a gente tem o nosso fundo. E agora a gente vai fazer a nossa silhueta, né? E a gente vai fazer uma paisagem urbana com as sombras refletindo aqui como se fosse um lago aqui. Então aqui é a linha do horizonte, que é essa divisão entre as cores quentes e as cores frias. Então você espera um pouco e deixa secar enquanto, para você poder continuar fazendo o seu trabalho. O trabalho tem que estar seco. Então alguns minutinhos ele já seca. Agora a gente vai começar a fazer o desenho da nossa paisagem. Então a gente vai fazer alguns prédios. E a gente não precisa se preocupar com detalhes, porque só vai aparecer a sombra. Então a gente tem aqui, ó, essa linha, né? E aqui a gente vai desenhar esses prédios. Então eu vou começar aqui, ó, desenhando um prédio pequeno com o lápis. Aí eu vou fazer um outro um pouco mais alto aqui, ó. Aí eu posso fazer um... Aí você pode usar a sua criatividade. Você faz aí do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer um prédio mais baixo. Aí eu vou fazer esse efeito de escadinha aqui, ó, como se fosse um prédio que tivesse várias alturas diferentes. Eu vou fazer um prédio um pouco diferente aqui, ó, como se fosse e aqui uma antena aqui, tá vendo? O importante é não fazer muitos detalhes, porque você vai pintar isso com tinta preta. Se você fizer muitos detalhes, vai ficar mais difícil depois para fazer com o pincel. Então aqui eu vou fazer um... Então aqui eu tenho essa minha linha, tá vendo? Aí olha que interessante, agora a gente vai tentar fazer pro outro lado mais ou menos o mesmo desenho, tá vendo? Ó? Então ó, você fez um traço aqui, então na mesma distância aqui, tá vendo? Como se fosse uma cópia pro lado de lá, mas só bem de levinho com o lápis, tá? Bem de levinho, porque aqui a gente vai fazer, tá vendo? Aqui tem esse trechinho, vou fazer esse mesmo trechinho desse lado. Sobe. Vendo? Como se fosse um espelho.
Esse aqui você não precisa fazer com muitos detalhes não, tá? É só um rabisquinho porque a gente vai fazer um sombreado. Então a gente já tem aqui o nosso fundo e a gente vai começar a colorir de preto. Para fazer essa parte de preto, você pode usar uma, se você tiver uma caneta, você pode usar tinta guache ou uma caneta preta, se você tiver uma caneta preta um pouco mais grossa. Com a fininha fica mais difícil de fazer, mas dá para fazer. Com a fininha fica complicado, com a grossa fica melhor. Você consegue fazer com mais detalhes com a caneta. Ou você pode pintar a parte interna aqui de guache e fazer o acabamento com a caneta preta que eu vou mostrar. Então eu vou pegar um pincel um pouco mais estreito e vou pegar o preto. Aqui eu tenho a tinta preta e a gente vai começar a pintar. Só essa parte de cima, tá vendo? Você pode deixar aqui, ó, pintar mais a parte do meio. E deixar os cantinhos para fazer coteleta. Depois eu vou fazer esse aqui assim, depois eu mostro como fica, como faz o acabamento. Ó, você toma cuidado para não manchar a sua mão, tá vendo? Se você manchar a sua mão no preto e colocar, você vai carimbar o desenho. Então presta atenção nisso. Então vocês podem observar que eu tô deixando aqui para fazer o acabamento com a caneta. Então agora eu vou deixar secar. Você já limpa o seu pincel aí e guarda para não provocar nenhum acidente. A gente vai deixar secar e vamos fazer o acabamento com a caneta. Então agora já está um pouco mais seco e eu vou fazer o acabamento usando uma caneta preta mais grossa. Tá vendo? Vou delineando ela. E tornando esse contorno mais nítido, né? Mais definido. Aqui, ó. Ficou um pedacinho sem pintar. Eu vou aqui completo com a caneta. Importante que o trabalho esteja seco para você não sujar a sua mão.
Esse aqui ficou bem, tá vendo? Ficou bem sem definição. Vou fazer toda a definição agora com a caneta. Esse aqui também tem uma antena, né? Pronto, então aqui a gente já tem a nossa silhueta de uma paisagem urbana, que são os prédios, né? E agora a gente vai fazer o efeito da sombra, do reflexo, da sombra desses prédios aqui, nessa parte que seria como se fosse um lago, uma lagoa na frente. Tá? Então como que você vai fazer? Quando a sombra ela se projeta no chão fixo, ela tem uma definição bem clara. Quando ela se projeta sobre a água, principalmente a água que não está parada, ela fica um pouco distorcida. Então é esse o efeito que a gente vai usar aqui. Então você vai pegar o seu pincel mais fino. Então a gente fez aqui um esboço, né? E a gente vai fazer. Se você quiser, você pode fazer com a caneta também. Eu vou fazer com o pincel. Vou pegar a tinta preta aqui. Vou molhar o pincel. E aí eu vou fazer dessa forma aqui o reflexo na água, tá vendo? Ó? Só fazendo o sombreado do pincel assim, ó. Tá vendo? Tem que refletir a imagem do lado de cá. Então aqui, ó. Tem que ser um espelho, tá vendo? Aqui curtinho, aqui curtinho. E aí você tem esse efeito, né? Da projeção da sombra do prédio na água. Viram? E aí você pode fazer outros trabalhos assim. Na próxima aula a gente vai fazer uma cena assim menos urbana, né? Pode ser ou na selva, na floresta, e de uma outra, usando por exemplo a figura de um animal. Vamos tentar na próxima aula. Então aqui você quer uma técnica simples, não é? E aqui você só pincela, né, no mesmo formato que aqui, e aí você tem esse efeito bonito. Então, para deixar nosso trabalho mais bonito ainda, a gente vai pôr uma moldura. Como nós vamos fazer isso? A gente vai pegar uma folha colorida. Eu peguei aqui, por exemplo, essa cor aqui. E eu vou colar ela aqui. Talvez uma cor mais escura. Vamos ver aqui. Vou pegar esse azul aqui, ó. E aí você vai colar e vai fazer uma moldura para ficar bem bonito o trabalho. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a semana que vem.